Olha só, estamos hoje aqui inaugurando um novo podcast, Sala de Líderes. É um lugar para você e eu aprendermos um pouquinho mais sobre a liderança, sobre as pessoas, as experiências, estratégias, desafios e tomadas de decisões importantes que talvez possam fazer a diferença na sua vida. E hoje nós estamos começando com alguém muito especial para nós aqui de Primavera do Leste, para o estado do Mato Grosso e, quiçá, falar a nível nacional. Estamos aqui hoje com o nosso convidado especial, Jorge Francisco Mira. Ele que é o presidente da Cooperativa de Crédito Primacred. É com muito prazer, Mira, que eu tenho aqui você hoje para a gente bater um papo, conversar. É uma honra ter você aqui, aprender um pouco mais sobre as suas experiências. Creio que vai ser muito importante aí para a minha caminhada e de todos que estão assistindo aí. É um prazer ter você aqui conosco. Parabéns a você e é com muito orgulho e agradecido, né, por essa oportunidade. Não quero ser cobaia. Não. Eu tenho certeza que vamos tentar marcar esse primeiro dia seu então e nosso, né? Eu gosto muito disso. Eu não vou negar para você. Eu gosto sim quando me convidam participar, até porque a história da gente marca um pouco, né? E eu estou agradecido. Vamos tocar um bate-papo legal, acho. Um bate-papo legal aqui. Eu não tenho dúvida. Mira, para a gente começar, de fato, é impressionante quando a gente olha, passa por aquela avenida e vê aquele prédio com aquela beleza que é o prédio do Primacred. Aquelas luzes, até parece que a gente está em outra cidade. Mas eu quero te perguntar, quando você começou lá atrás, vocês tinham essa visão que vocês iam chegar a este nível? Conta pra gente. Rapaz, não. Não, eu realmente eu tinha muita esperança, né, de crescer, de competir com os grandes bancos da cidade, mas realmente o crescimento foi vertiginoso, monstruoso, graças ao apoio da comunidade Primavera. É surpresa para mim, mas agora não, agora eu sei o que queremos, agora sabemos o que queremos. Acho que hoje muda um pouco essa conversa. Eu não vou falar agora do prédio, porque tem muita história, né? Esse prédio aí é um legado que nós vamos deixar e pode ter certeza, para quem criticou, hoje está aplaudindo. Eu sou muito... Vou falar mais uma vez, orgulhoso do que está acontecendo com o Primacred. Quando nós começamos, né? Se eu posso falar agora? Opa, posso falar claro. Agora? Nós começamos em 90, né, com a carta patente autorizada, iniciamos atividades em 91, eu já estava lá. Então era brincar de banco, uma coisa bem bonita de contar, mas me deram uma folha de papel sulfite, uma mesa torta e falaram que ia ser banco. Então... E daí começamos, né, a trazer clientes, porque eu já tinha uma história, eu vinha do Bamerindos, né, o Bamerindos, um banco famoso na época, segundo maior do Brasil. Então, eu tinha a experiência, mas nós não tínhamos gente. Então, começamos assim, uma caneta e um papel, desenhando formulários, né, como seria o talão de cheque, se um dia tivesse, a gente nem tinha essa esperança. E todo um conjunto de coisas. Então foi bem sofrido no começo, mas eu levo isso hoje na brincadeira, que eu acho que eu brinquei de banco bastante tempo, depois que saí de um banco grande, né, de uma instituição grande, para vir começar o Primacred, foi uma brincadeira que deu certo. Então, feliz pra caramba, feliz pra caramba. Contar a história, eu vou depender um pouco do que você perguntar, porque se eu ficar falando só eu... Não, pode ir lá. E aí, falando de Primacred, a gente vai falar aqui um dia inteiro, se precisar, mas é um orgulho muito grande saber e ter tido, né, o apoio da comunidade e a confiança para se falar de banco, começando naquela época, uma cooperativa, quando, na verdade, muitas pelo país afora vinham tendo problema. Então, lançamos até uma ideia, né? Por que começar como cooperativa se ninguém confia? Vamos começar como banco. E aí, assim foi o Banco Primacred. E é tratado como banco até hoje, embora tenhamos todos os princípios e os documentos legais de cooperativa, mas temos tudo que o banco tem, então somos um banco cooperativo. É assim que eu falo. Tá? Então, o crescimento foi desde 91,
até hoje, sempre muito crescente, né? Muito crescente, sem nenhum ponto negativo que se possa ter, graças às pessoas que estavam sempre no comando dos conselhos, né? Desde a época que era presidente, vice-secretário, sempre bem escolhido, as pessoas de boa índole, né? O fato que traz essa confiabilidade, né? Depois o Mira, que era o gerente. Trabalhei por 23 anos como gerente e já vou completar 10, né? Como presidente. Então, realmente é uma paixão, né? Meu sangue, por que não dizer assim? Primacred, se falar é o Mira, se falar o Mira é o Primacred, não tem mais como fugir disso. Tá? Primacred do Mira, Mira do Primacred. Já não sabe quem é quem aí, os né? quatro cantos da cidade, mas assim, a verdade é que por onde a gente está indo, aonde nós estamos chegando, muito bem recebido, né? E não é surpresa ser bem recebido diante da trajetória que tivemos em Primavera. Com certeza. Mas é gratificante ver o acolhimento dessas praças onde estamos atuando hoje e tantas outras que virão. Então, Primacred hoje... Eu costumo dizer que em Primavera é o maior. E vai ser na onde ele estiver. Vai crescer, vai crescer. Ô Mira, você comentou algo bem interessante, né? Que você falou assim, eu tive uma esperança. A gente começou com um papel, com uma mesa. Você falou, a gente tinha esperança. E eu sempre falo isso nos meus treinamentos e carrego uma frase sobre autorresponsabilidade. Que bom. Que é assim a frase, não crie expectativas, tenha esperança. Quando eu crio expectativas, eu coloco a responsabilidade no outro da forma que eu quero. Mas quando eu tenho esperança, eu coloco a responsabilidade em mim da forma que Deus quer. E eu vejo que vocês assumiram isso. Vocês não desistiram do sonho, né, de algo que estava por vir. Vocês acreditaram em algo. O que fez vocês seguirem em frente? Mesmo tendo um papel e somente uma mesa. Rapaz, eu sempre falo quando eu posso e dou algumas palestras que o homem figurativo, ele é aquilo que se propõe a ser. Se ele tiver Deus no coração e se propor, ele vai ser. Então, como eu era o único que entendia, eu vou falar em meu nome. Eu me propus a estar na frente da instituição e fazer com que ela começasse a andar. Certo? Então, houve invenções, né? Contando até uma historinha rápida. Sim. Todos os bancos tinham crédito rural. E eu vou fazer crédito rural de quê? Na época. E nós inventamos o crédito rural. Desviamos algum recurso do depósito à vista e direcionamos para crédito rural para ser igual aos outros. Há pouco sim. Mas era o nome da carteira. E tivemos o crédito rural em 1992. Então, assim, era pouco. Mas ninguém precisava saber quanto era. O importante era ter. Era mais uma carteira, né? Carteira de crédito rural. E nós lançamos isso. E talvez fosse um dos motivos que trouxesse mais clientes. Opa, o Primacred trabalha agora com crédito agrícola, com crédito rural. Então, assim, foi uma invenção que deu certo. Então, assim, a gente precisa, às vezes, ser otimista, né? Tem que ser otimista. Mas ser perseverante, sempre. E nós não tivemos motivo nenhum para desistir jamais. Então, eu acho que dado a essas insistências e a forma de trabalhar, é que tudo vem dando certo no Primacred. Muito bom mesmo. E a forma que você conduzia as pessoas, treinava, o que você acha que era o seu diferencial, ou é ainda o seu diferencial no convívio com as pessoas que fez o Primacred crescer? Humildade. Eu não tive nenhuma ação trabalhista na minha vida. Muito bom. Eu nunca tive uma ação trabalhista na minha vida. Então, hoje não é eu que estou dirigindo. Então, se tiver alguma que eu não tenho conhecimento, eu peço desculpa. Se tiver alguma que eu não tenho conhecimento, porque agora tem uma diretoria, hoje tem segregação de função, então é um pouco diferente. Mas, de toda forma, é um feito. Eu trabalhei, aliás, bom lembrar, completei 50 anos de instituição financeira no dia 12 de julho passado. Então, parabéns. é uma vida, tá? Eu acho que
A forma liderança você não compra, você adquire, né? Vamos falar assim, você conquista. Eu acho que como líder dentro de instituição financeira, posso dizer que fui a minha vida toda, porque eu nunca fui subordinado mesmo, acho que só quando eu comecei minha carreira em 1973. E assim mesmo tem uma história bonita que quando eu peguei na mão do gerente, que me aprovou para ser funcionário, eu falei que um dia ia sentar na cadeira dele. E não levou muito tempo. Então, acho que é persistência, honestidade acima de tudo, porque se você não tiver ela, você não vai ter essa conquista, né? Então, honestidade. E liderar, eu acho que vem de berço. Então, eu sempre tive subordinados. Se eu tive subordinados, eu fui líder. A questão de ser líder tem que aprender a ser gestor. Quando você aprende a gerir o negócio, você tem que estar estudando, você tem que estar participando de treinamento, de cursos, enfim, de tudo. Você tem que se dedicar àquilo que você quer, se propõe a ser e vai ser. Isso eu acho que eu tenho o dom. Essa questão de liderança, gestão, sempre quando eu conversava com um funcionário, era bem interessante, ele entrava e uma das coisas que eu prezava na nossa conversa, eu frisava isso muito bem, que era a questão da transparência. Seja transparente comigo o máximo possível. Eu preciso entender o que você está passando, o que você está pensando, porque às vezes eu vejo que as pessoas elas começam a criar coisas na sua cabeça e que não existem. E que muitas vezes acaba atrapalhando, né, o desempenho dela e das outras pessoas que estão em volta. Como que era isso no seu dia a dia, essa gestão de pessoas ali? Você tinha isso diretamente? Como é que você resolvia esses conflitos com as pessoas? Rapaz, eu tive muito pouco isso, hein? Conflito. Acho que eu sempre soube conduzir. Eu não gosto de falar de mim, mas a prova está aí, né? Então, eu acho que a transparência, comprometimento com a empresa é fundamental. E você prega isso. Quando você é líder, você tem que saber, tem que pregar isso. E se você tiver recíproca, que tem que ter, né? Não adianta você ter um funcionário que está trabalhando no banco para querer ser professor de educação física. Ele não vai bem no banco. Sim. Então, isso você tem que saber quando ele está entrando na entrevista, na conversa, né? E não tem por que adverti-lo. Acho que tem que mostrar o que a empresa precisa, como você quer, você acabou de falar, transparência é uma coisa muito bonita, e acima de tudo, comprometimento. Comprometimento eu cobro até hoje, né? Nós somos amigos, eu tenho um relacionamento muito bom com o meu conselho, com os 2 conselhos, e por que não dizer com a nossa diretoria também. Mas não sou melhor do que ninguém, mas cada um tem uma maneira de agir, né? E para mim, eu falo sempre que posso. Demagogia não faz parte do meu vocabulário. Pessoas demagogas não vão trabalhar comigo. E eles não vão dar certo em lugar nenhum. Então, se você conseguir mudar, bem. Se você percebe que isso não tem como, então não pode fazer parte. Ele tem que sair sendo teu amigo. Porque é uma forma de você querer o bem dele e que junto de você não vai dar certo, né? Demagogia é coisa feia, não é? Com certeza. Mas, Mira, vamos lá. Vamos lá. Vamos conversar sobre essa chegada em Primavera. Eu cheguei aqui no estado, vai fazer 14 anos. Eu cheguei em 2010, a cidade já estava crescendo. E você chegou numa época diferente, você chegou em 84 aqui, né? Foi um dos pioneiros da cidade. Então eu vejo como um desafio. Me conta um pouquinho como foi essa chegada em Primavera. Rapaz, foi até engraçado, falar a verdade para você, porque eu estava no estado do Paraná, eu trabalhei lá em 8 cidades, aí eu pedi transferência para Rondônia, foi aceito o meu pedido, e eu trabalhei lá em Cacoal, que eu lembro com muita alegria, gostei muito daquela cidade. Mas... Já tem Primacred lá? Não, mas vai ter. Vai ter, né? Não, aliás, até temos, porque a gente fez uma parceria com a Credicis e a Credicis está instalada lá. Então tem. Então o Primacred se faz presente lá também. Que bom, excelente. E eu tenho uma amizade muito boa, mas eu era muito temperamental e
criei um problema com o cliente lá porque tinha algo errado. Falar isso no ar, mas eu falo, não tem problema nenhum não comigo. E aí ele me ameaçou e eu, para não ter que medir força e talvez perder até a minha vida, eu resolvi sair. E aí eu vim para Cuiabá pedindo demissão do banco, contei a história e o banco não queria que eu saísse na época, eles estavam investindo em mim, talvez querendo como diretor. E daí me pediram para fazer o levantamento socioeconômico de Primavera do Leste e eu vim fazer, mas já marcando para mim que eu estava saindo daquela instituição. Eu gostei muito daqui, incrível, mas até que eu cheguei, eu vim por Rondonópolis, era estrada de chão, muito ruim por sinal, e eu vim desanimado pra caramba. E depois que eu subi a serra, que eu cheguei ali onde é hoje próximo da Polícia Federal ali, pronto. Pedágio, né? Pedágio. Ali mudou tudo. Já tinha alguma coisa plantado, planície. Então começou a mudar o meu pensamento. Eu cheguei aqui, uma das primeiras pessoas que eu fui visitar foi o Darnes, na época, que tinha pouca coisa, tinha um posto lá e um boteco, então eu fui lá no posto e no tal do boteco. E lá eu conheci o Darnes e a gente fez uma amizade gostosa. A partir dali ele começou a me apresentar gente e tal. E eu vim fazer o levantamento socioeconômico, mas como aqui não tinha prefeitura, então ficou muito vago, né? Mas, todavia, eu senti que tinha futuro, porque mostrava que podia ser uma cidade polo, mas tinha muito pouca gente. Tá? Mas eu gostei daqui. Eu não vou dizer as razões, mas o conhecimento, o povo que eu conheci, as primeiras pessoas, o pouco que eu pude levantar, eu resolvi oferecer o meu nome para a diretoria do Bamerindos, né, regionais do Bamerindos. E até num postinho que tinha lá telefônico, único posto telefônico, eu fiz a ligação, onde eu fiquei por mais de 2 horas esperando na fila, e eu disse para o regional que se ele não tivesse gerente, eu aceitaria ficar aqui. Mas como eles queriam que eu fosse para uma cidade maior, eles até me jogaram, não, você fica, pode ficar ali, mas por 1 ano, porque depois a gente quer você fora, só para começar, se você quiser. E eu aceitei o desafio, arrumei o prédio, arrumei funcionários, certo? Isso em 84, pelo Bamerindos, veja bem. Mas eu vi que não era o que eu queria, eu já era líder. Em Primavera tinha Bradesco, Bemate, Itaú, Bemate. E o Bamerindos? Bradesco, Itaú, Bemate e a instalação do Bamerindos, esquecendo de mim mesmo. E daí a gente cresceu muito, o Bamerindos cresceu muito. Eu tinha um pouco de carisma, eu acho. E em eu cheguei em 84, final de 86 eu pedi demissão. Ia sair do banco mesmo. Aí eu estava decidido a sair do banco. E saí numa férias, em janeiro de 87, e fui para o Paraná arrumar alguma coisa para fazer. Até minha família também me incentivava, né, para sair do banco, porque eu era muito dedicado e não tinha tempo para a família e tal, eles queriam que eu saísse. E eu fui para Nova Londrina, estava montando lá uma churrascaria, coisa assim, tentando montar uma lanchonete. E daí o Darnes foi eleito prefeito naquela ocasião e mandou me chamar ligou lá para me procurar lá em Nova Londrina e propôs que eu voltasse para a Primavera para trabalhar com ele. E eu aceitei o desafio, mas não mais com o Bamerindos. Daí eu saindo do Bamerindos fui para a prefeitura e fiquei 2 anos, que é o mandato tampão, e fiquei mais um tempo depois com o outro prefeito, o Érico, pouco tempo. Quando eu pedi... Mas, Mira, é bom reforçar, né? Você foi o primeiro secretário de Primavera do Leste. Fui o primeiro secretário-geral, inclusive. Primeiro secretário-geral. Experiência não muito boa, tá? Não muito boa. Não gostei da política, não. Mas, enfim, tenho serviço prestado. Gostei de trabalhar e tal. Dei a minha contribuição. E daí eu fiquei sabendo do surgimento da Primacred, em 91, eu saí em 87, eu fui para a prefeitura, 90 eu saí, eu montei a lotérica, né? Fiquei com a lotérica
por alguns meses, eu achei que eu ia ficar rico, mas era uma merda. Era uma merda mesmo. Desculpa a expressão. Aí surgiu o Primacred e eu fiquei assim, com muita vontade de voltar para a instituição financeira. Eu não sabia que teria um desafio tão grande para enfrentar. Mas é o que eu queria, era voltar para a instituição, e o meu nome foi aceito quase que por unanimidade. Né? Não vamos falar aqui dos problemas que nós enfrentamos para começar, porque em toda instituição tem. Mas aí eu comecei no Primacred em 1991. Então, basicamente, a história de início de quando eu cheguei é essa. Se for contar detalhadamente, nós vamos levar muito tempo. Mas em resumo foi isso. Eu cheguei em 84 e em 87 eu fui para a prefeitura por alguns tempo e depois Primacred até hoje, está no sangue. Faz, então, quantos anos de Primacred? 34. 34 anos de Primacred. 34 anos de Primacred, faz de 90, né? Agora vai fazer 34 agora, está 33 completo. Uau, que legal. Você falou aí sobre, você teve uma carreira no meio financeiro e essa carreira te trouxe um conhecimento muito grande. Trouxe sim. Esse conhecimento fez a diferença para você lá inicial, desde quando você começou com 17 anos? Se não se dedicar, não vai ser. Eu tinha um sonho. Eu falei no início que eu peguei na mão do gerente e falei que ia sentar na cadeira dele. E depois eu falei que um dia ia ser diretor. Eu não consegui no Barberindos, mas consegui no Primacred. Então a pessoa tem que se propor a alguma coisa. Eu me considero realizado profissionalmente. Eu me considero. Porque eu consegui tudo o que eu quis na vida, profissionalmente falando. Só falta o dinheiro. E essa é uma das coisas que eu falo bastante também, que é que a gente vê muitas pessoas que chegam numa idade aí de 70 anos e elas não são felizes, porque elas não conseguiram fazer aquilo que elas tanto queriam, porque elas somente trabalharam o tempo todo. E eu vejo que com o senhor foi diferente, o senhor trabalhou com muita alegria, né? O senhor foi realmente quem o senhor é. Eu trabalho até hoje com alegria. Inclusive, eu prometi para minha família que eu ia trabalhar até os 60 anos. Prometi para minha esposa, e eu já não estou cumprindo, porque eu completei 66 e eu não consigo parar, porque eu gosto do que eu faço. Eu gosto do que eu faço. E eu me sinto bem vendo as pessoas me procurarem e confiar em mim. Então, eu quero deixar um legado. Eu quero deixar um legado. E qual que é o legado que o Mira, não o Primacred, qual é o legado que o Mira quer deixar para a população, para as pessoas? O que seria esse legado? Rapaz, você me pegou. Eu acho que de sentimento de dever cumprido, de ver o que é o Primacred hoje, que leva meu nome, sem dúvida é. E para a família, é ser a pessoa que eu sou, honesto tanto quanto, e os filhos que eu tive e que tenho, e a forma como eu converso, e quero que eles sejam tal qual o Mira. Muito bom. E isso a gente vê facilmente, né? O Mira é uma pessoa muito acessível. É presidente do Primacred, mas é muito acessível, conversa com todo mundo, e eu creio que esse é um diferencial que poucos têm, né? Eu acho que você não precisa ser político para saber atender. Se você não der atenção, você não vai ter gente. Você precisa dar a cara, né? Eu falo isso todos os dias para os meus funcionários. É a forma, essa é a origem de quando começou o Primacred. Ele não é o Primacred que é por acaso. Então, eu acho que atendimento é o diferencial. Quem que não gosta de ser bem atendido? E qual a diferença de você atender bem ou atender mal? Eu sei dos meus defeitos. Eu sei. Eu sei que tem muita gente que não gosta do Mira. Sei também. Mas e daí? Se deu certo, é porque eu não estava errado. Algumas falhas eu cometi. Mas procurei me aperfeiçoar. E estou me aperfeiçoando até hoje. Uau. Eu estou aprendendo até hoje, como banco, como instituição financeira. Uau. Mira, nesse tempo seu de 50 anos de experiência, qual foi o seu maior desafio até hoje? Primacred. Rapaz, começar um banco, eu acho que foi o maior desafio, sim. Eu acho, não parei para pensar, mas é sim. Porque... E você tinha comentado comigo que nesse último ano ela cresceu absurdamente.
Primacred... Essa fase de multiplicação do Primacred foi um desafio maior que o início ou não? Não. Não? Não, início é início. Depois você tem equipe. Nossa, eu sou muito grato, viu? Muito grato. Quero registrar isso. A equipe minha é maravilhosa. E desde os conselhos. Harmonia é difícil. Nós temos uma harmonia entre os conselhos, fiscal e administração. A diretoria, quando queriam trazer diretores de fora, eu fiz com que tivesse funcionário de carreira, de dentro do próprio banco. Eles nem tinham experiência e foram eleitos por mim, né? Desde que eu assumi a presidência, são pessoas daqui, de carreira do Primacred, que são diretores administrativos e de negócio e financeiro, aprenderam com o Primacred. E por isso é que deu certo, porque conhecia a clientela, porque sabia como precisava trabalhar para agradar, né? Faltava o quê? Detalhes da parte técnica, porque Banco Central exige e tal, e eles adquiriram. Hoje nós somos uma das poucas. Aliás, é bom falar que o Primacred foi, por muitos anos, a segunda maior do Brasil, como cooperativa independente, certo? Por muitos anos. Segunda do Brasil. Pô, cara, isso chama atenção, né? E até nem o Banco Central entendia por quê que nós tínhamos esse crescimento e competindo com os grandes bancos, onde tem Banco Brasil, Itaú, Bradesco, etc. Sistema cooperativo não considero concorrente. Eu acho que nós temos que pensar no cooperativo nacional, né? No cooperativismo nacional. Mas realmente é surpreendente o que aconteceu pela forma como que nós crescemos e o Banco Central veio a entender. E uma das coisas que o próprio Banco Central era contra, quando nós começamos a construir esse prédio maravilhoso, eles achavam que mobilizar era um péssimo negócio. E eu dizia que no momento era importante, porque nós não ia ser agência, a gente ia ser central. Uhum. Então, por que Bradesco, eu não gosto de estar falando de concorrente, mas por que eles têm, aluga um prédiozinho, uma porta de quintal e inaugura agência e não tem a sede própria? Agora pergunta se ele tem a sede alugada. Não, a sede é uma baita estrutura. E assim todas as instituições. E nós vamos ser diferentes deles? Não. Nós estamos com 8 andares, né? 7 em funcionamento. E todos tomados. Então, vai ficar pequeno o nosso prédio. Então, é Deus que coloca na vida da gente, né? Deus que coloca. Que prédio, viu? Já deixa aqui registrado. Quem não conhece o prédio do Primacred, vai visitar e aproveita, entra e já toma um café com o Mira, né, Mira? Como é diferente, né? Hoje, sim, eu estou vendo aí esses bancos virtuais ganhando espaço. Sim, ganhando espaço. Mas eles estão pondo recurso para quem administrar? Quem é dono dessa conectividade? Quase que eu falo uma besteira aqui. Né? Quem é dono? Quem é dono? Agora aqui você tem o privilégio de trabalhar com o banco, tem o seu gerente, tem o seu diretor e tem o Mira, o presidente, para falar a hora que quiser. Meu celular é 24 horas no ar. Então existe uma instituição melhor que essa? Você pode conversar com o presidente, saber, e tem mais uma, flexibilidade. Flexibilidade. Gente, não tem por que dar errado. Sim. Não tem por que dar errado. Ô Mira, uma das coisas importantes que você falou é sobre o atendimento. O atendimento, a gente vê que está muito precário hoje. Muito. Tá? Muito precário. Muito. Eu vejo muitas pessoas com interesse próprio. E aí, com interesse próprio, a partir desse interesse próprio, elas querem ali estar ali somente, mas não quer dar o melhor para outras pessoas. E aí acaba essa falta de conectividade por causa do interesse próprio. O atendimento hoje é o diferencial? Toda a vida. Toda a vida. Olha bem, quando os bancos estão tirando os caixas para fazer só atendimento virtual, praticamente, né, eletrônico, vamos falar assim, nós não tiramos. Nós até aumentamos. Por quê? Nós não estamos ainda preparados para isso. Não é primavera. Eu acho que a pessoa quer vir conversar, certo? Quer ter o atendimento. Poucos um dia poderá chegar, mas hoje não é momento. E prova disso
É esse crescimento que o Primacred está tendo. Nós temos lá 8 caixas trabalhando. Poderia ser 4, mas não. Atendimento é o diferencial nosso. Vai ter os 8. Eles se pagam pela forma como eles têm prestado o atendimento para o cliente que exige. Então, ainda é necessário, a meu ver. A meu ver. Muito bom mesmo. Eu vejo que falta isso, eu fico bravo em lugares que eu vou e o atendimento é totalmente precário. Ver uma cidade, um estado como esse que está crescendo a todo momento e não tem as pessoas totalmente disponíveis querendo servir ao próximo. E esse é o grande propósito da vida, que é servir ao próximo. A gente não faz as coisas para nós mesmos, nós fazemos para os outros. O Primacred, eu creio que quando ele foi pensado, não foi pensado somente no interesse do presidente, não, foi para ajudar as outras pessoas. E como tem ajudado as pessoas até hoje? Quantas pessoas já não foram impactadas pelo Primacred, algo que começou com um papel e uma cadeira? Eu canso de ser indagado na rua. Eu canso, não gosto de falar disso, não preciso que me jogue confete. Mas muitas pessoas falam. Hoje ainda, saindo no estacionamento, e por incrível que pareça, eu não sei quem é, porque às vezes a gente atende tanta gente, mas uma senhora me cumprimentou, oxalá se está assistindo às vezes, e ela falou: Mira, eu só quero te agradecer, você não vai se arrepender pelo que você fez pela gente. Muito obrigado. E eu falei: é meu dever. Como bancário e como pessoa, é meu dever atender bem. E ela falou até com o olho cheio de lágrimas. Ela falou: eu quero te agradecer pelo que você fez pela gente. Incrível, não sei quem é. É para você ver a dedicação da gente. Eu não quero saber quem é. Se eu posso ajudar, por que não? Se eu, ou a minha equipe, ou a nossa equipe, né, de profissionais, pode ajudar, por que não vai? Vai sim, vai ajudar. E ainda mais quando se trata de tomada de recurso. O banco vive de quê, gente? Nós somos como um mercado. O mercado vende açúcar, feijão, arroz, batata, sei lá, e nós vendemos dinheiro e compramos dinheiro, né? E depois a prestação de serviços. Mas é dessa forma que nós temos que atender. Não tem por que atender mal, tem que atender bem. O fato de, às vezes, dizer não num pedido de operação creditícia é normal, porque, às vezes, não é você, é o banco, é a instituição, tem que ter garantia. É fato. E o negócio é bom quando é bom para 2, né? Bom para quem pega, bom para a gente. Então, sendo bom para 2, vai dar certo. Sim. Eu costumo dizer, até no casamento, né? Se for bom para um só, não vai funcionar. Então, não é diferente. Em todo o teu negócio. Tem que ser bom para o cliente, tem que ser bom para você. E sendo bom para os 2, por que não vão andar junto? Vão andar junto. Ganha. Muito bom, muito bom. Mira, pergunta agora. Essa eu vou perguntar em todos os podcasts. Sala de líderes. Quem é o líder em quem você se inspira? Para quem que você olhar e falar assim, uau, eu quero ser igual a essa pessoa quando eu crescer? Ah, teve muitos, né, na minha vida. Me fala 2. Rapaz do céu. Um mora em Primavera. Desculpa, mora em Cuiabá, mas tem fazenda aqui. Eu admiro muito Paulo Gasparotto. Mas isso foi mais tarde, né? Mais tarde. Quando eu comecei, eu achava que eu estava no caminho correto, querendo ser igual o Eduardo Vieira, né? Na verdade, o verdadeiro líder Bamerindos era o Avelino Vieira. Mas, por conseguinte, o filho dele tomou o lugar e veio a ser presidente. Mas eu acho que não teve muitos não, viu? Não teve muitos não. Tinha minha maneira mesmo de ser, de querer ser líder. Acho que foi isso. E Deus, né? Deus, acima de tudo. Show. Quem é o Mira? Pessoa simples. Humilde, porém exigente. E você acredita que a exigência é o seu diferencial? Ou não? O que seria o seu diferencial do Mira com relação às pessoas? Rapaz, difícil até de responder, porque eu tenho um pouco de autoritarismo, sabe? Eu tenho, não vou negar. Mas isso que fez crescer, não foi? Fez. Você
precisa ser líder, tem que ser líder, mas você tem que pedir, né? E se não atendido, exigir e determinar. Por quê? Você é empresa, você é empresa. Então, se você fazer só aquilo que o funcionário quer, você não é líder. Então, a às visão vezes, está contigo, né? às vezes, a responsabilidade, caramba, a responsabilidade. Então, exige isso, né? Exige isso. Exigia muito e continua exigindo. Eu acho que eu não gostaria de ser temperamental, não gostaria. Mas, às vezes, sou também. E eu não sei por quê. Isso vem de berço, né? Mas não deixo transparecer, não, e procuro ser a pessoa mais carismática possível perante minha família e meus clientes. Show. A gente conhece o Mira do Primacred. O Mira fora do Primacred. O que o Mira gosta de fazer? Ah, rapaz, um monte de coisa, hein? É? Um monte de coisa, né? Eu tiro o tempo, viu? Se nós temos 24 horas, o dia tem quanto? 24 horas. Então tá bom. Você tem 8 trabalhando, tá bom? Opa, Se você dormir 8, tá bom? excelente. Eu sei fazer muita coisa com as outras 8. Olha aí. Eu sei. Programação do tempo. Isso faz parte do nosso cotidiano. Programação do tempo. Eu vivo bem, graças a Deus. Todo mundo tem problema, né? Todo mundo tem problema. Eu tenho a minha esposa, que é minha querida, minha mãe, minha vó dos meus netos, mãe dos meus filhos. Então, é uma pessoa especial para mim. Mas ela tem problema de saúde. Então, toma meu tempo e eu faço com prazer, que é poder cuidar dela. E quando eu tenho meu tempinho, tenho a chácara, vivo boa parte do meu tempo e dessas 8 horas que sobra, um pouco na chácara para poder relaxar e dar ânimo e prazer de trabalhar. Porque se você ficar também só no trabalho, você deixa a desejar do outro lado e não vai ser feliz, né? Com certeza. Isso é bem importante, família, né? O relacionamento que o senhor tem com a esposa. Isso eu vejo com bons olhos, e muitos bons olhos, porque o senhor defende algo que o senhor decidiu lá atrás. O senhor decidiu estar casado com ela. E o senhor defende isso até hoje. Rapaz, né? Eu acho que eu às vezes sofro muito pela vida que tive, vinha tudo muito bem e é público e notório, né? Eu perdi meus 2 filhos muito cedo. Isso me fez sofrer e foi difícil superar. Mas ainda bem cedo eu tenho um filho adotivo, que é do conhecimento de todo mundo. E nós temos um bom relacionamento. Minha filha também, meu amor, né? Mas já casado, fora de casa, então fica mais, basicamente, eu e a minha senhorinha mesmo. Muito bom mesmo. Mira, para a gente finalizar, eu queria fazer uma pergunta. Aqui a gente está criando esse podcast para líderes, para acrescentar. A gente fala para a chama não apagar. Então, cada líder traz uma inspiração, traz uma faísca. Qual faísca, qual a brasa que o senhor não quer que deixe apagar em uma liderança, ou para a gente continuar crescendo como pessoa, como líder? Qual que é a faísca que o senhor joga para essa brasa continuar pegando fogo? Perseverança, otimismo, persistência, perseverança. Eu acho que uma das coisas, você está no caminho certo. Vou te falar para ser lembrado daqui a alguns anos. Está no caminho certo. Obrigado. Talvez não certo por ter convidado o Mira, mas mais todavia... que certo convidado o Mira para inaugurar com uma grande presença de um presidente de um banco tão grande. Eu vou torcer muito por você, porque também Obrigado. Faço parte dessa história agora, com certeza, né? Com vou certeza. torcer por você. E você está no caminho certo, pode ter certeza. Obrigado. Tem espaço e o povo gosta e você tem carisma. Então tem tudo para dar certo. Meus parabéns. Obrigado, Mira. É um prazer ter aqui conosco. E essa aqui foi a Sala de Líderes de número 1, que nós estamos iniciando, inaugurando, e é só o começo. Essa é a primeira vez que o Mira vem. Ele vai vir mais vezes aqui, com certeza, contribuir. Tem muito para acrescentar, muita história para contar, e a gente quer aprender muito com ele, sim, com certeza.
E já fica aqui também o meu convite para os próximos podcasts. Então, se liguem aí que nós vamos seguir com essa sequência para você continuar crescendo, manter sua chama acesa de liderança e fazer com que empresas prosperem, a sua vida prospere e você chegue aí e realize seus sonhos também. Valeu, e é isso aí. Um abraço.